E aí, pessoal? Terceirão, tudo jóia? Beleza? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula, Matemática 5, não é? Finalmente a gente vai se livrar de trigonometria, tá legal? Eu sei que vocês já estão comemorando em casa. Ó, então, aulas Matemática 5, aula 15 gravada, na verdade deve ser a aula 19 ou 20, creio que é a 20, vamos lá, vamos perceber isso. Ó, aula 20 no livro 5, tá? Então, veja aqui, ó, o assunto é sequências e lógica, ou seja, terminou o assunto de trigonometria, tá legal? Então a gente vai voltar agora um pouco para álgebra, beleza? É a partir daqui que a gente vai estudar PA e PG, joia? Então, sequência e lógica. Sequência chama-se sucessão, encadeamento de fatos que se sucedem, é um conjunto que os elementos estão dispostos em uma ordem. Exatamente isso, ó. Conjunto e sequência é a mesma coisa? Depende. O conjunto é uma reunião de elementos, ele não precisa estar em ordem. A sequência é um conjunto ordenado, certo? Obrigatoriamente tem que ter uma ordem, tem que ter um motivo para aqueles elementos estarem dispostos assim. O motivo pode ser o mais estranho possível, mas tem que ter um motivo, tá? Aí é uma sequência. Toda sequência é um conjunto, mas nem todo conjunto é sequência, tá? Aí as sequências, elas são aos zilhões, tá? Você pode ter os dias da semana, os meses do ano, eles seguem uma sequência, não é? Mas eles não são números, então não é uma sequência numérica. Agora, o que vai interessar para a gente são as sequências numéricas, e aí nós temos um monte delas. Por exemplo, os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, é uma sequência, certo? Infinita no caso. Já os números de 1 até 10, os números pares de 1 até 10, 2, 4, 6, 8 e 10, certo? É uma sequência finita ou limitada. Então existem vários tipos de sequência, tá legal? Como é que a gente vai representar a sequência? Sempre assim, ó. Vai ser dentro do parênteses, os elementos que são chamados de termos, representado por uma letra, geralmente A, mas pode ser qualquer letra, e com um índice, 1, 2, 3, 4. O que é que significa esse índice? Índice significa a posição. Então, o A1 é o primeiro elemento, o A4 é o quarto elemento, o A5 é o quinto elemento, o AN é o enésimo elemento, tá? É um elemento qualquer, é um termo geral, tá bom? Pode ser o último ou não, como tem aqui, é um termo qualquer para a gente encontrar, tá legal? Beleza? Então a representação de sequência é essa. Agora, como é que a gente vai obter uma sequência? Como é que a gente vai descobrir que tipo de sequência é esse? Veja só, tem alguns casos. Forma de obtenção de sequência. Primeira forma é a lei de formação, certo? A lei de formação é uma regra ou fórmula que permite encontrar um termo qualquer em função da sua posição. Bom, essa é a melhor forma, a mais direta, tá legal? Inclusive a gente vai, quando for estudar PA e PG, a gente vai chamar de termo geral, tá? Então vamos pegar uma fórmula, isso aqui eu que inventei, uma lei de formação que seja a n igual a 10 menos n. O n representa a posição, né? Aí eu quero achar os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, é só eu chamar o n de 1, 2, 3 e 4. Então, quando o n for 1, aí você vai substituir 1 aqui, é igual vocês fazem numa função. Aí vai ficar 10 menos n, na verdade 10 menos 1 dá 9. Quando o n for 2, 10 menos 2 dá 8. Quando o n for 3, 10 menos 3 dá 7. Quando o n for 4, ou seja, o quarto termo, 10 menos 4, 6. Então a sequência fica assim, 9, 8, 7, 6. É uma sequência decrescente, não é? Infinita, decrescente. Tá legal? Agora, por exemplo, se eu precisar achar os próximos termos, eu já observei qual é o padrão. Ela vai diminuindo 1, né? Certo? Aí eu já posso colocar aqui 5, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Tá legal? Então, e nesse caso, a lei de formação é a melhor que existe, porque ela permite que você ache um termo muito além, sem precisar achar os outros. Por exemplo, o quinto termo aqui eu sei que é o 5, né? Porque eu vou fazer 6 menos 1. Mas como é que seria o décimo? Se a gente não tiver essa fórmula, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que criar todos os 9 anteriores para descobrir o décimo. Aqui não, ó, é só chamar o n de 10, né, para achar o décimo termo, então vai ficar 10 menos 10 é 0. Então eu já sei que o décimo termo é 0. Então a lei de formação, ela permite que você descubra um valor lá na frente sem precisar dos anteriores. É uma espécie de função realmente, tá? A grande sacada da função é você prever algo lá na frente, certo? Ok? Bom, a segunda chama lei de recorrência, bem parecida com a anterior.
Lei de recorrência, como o próprio nome diz, é aquele que você recorre a um valor dado. Então, é uma regra que permite calcular cada termo conhecendo o seu antecedente. Ela é mais trabalhosa, porque você vai sempre precisar do anterior. Tá legal? Certo? Então, ela permite que você ache um termo lá na frente, mas você tem que primeiro calcular todos os anteriores. Daí, o fato dela ser menos utilizada e dar mais trabalho. Quando uma questão com a lei de recorrência aparece num vestibular, num teste grande como o do Enem, normalmente o termo pedido é um termo próximo. Né? Não tem como pedir, por exemplo, achar o 100º termo desse. Você teria que achar todos os 99 anteriores. Beleza? Então, vamos lá. Uma fórmula para a lei de recorrência. Aqui é uma fórmula também inventada. Existem trocentas, né? O primeiro termo é 5. Eu chutei aqui como sendo 5. Então, a fórmula, ou a lei de recorrência, diz que AN mais 1 é igual a 3 mais AN. Como é que significa isso? Eu quero achar os 4 primeiros termos dessa sequência. O primeiro eu já tenho, que é 5. Agora, como achar os outros? Ou seja, eu vou substituir o N a partir daí. Quando o N for 1, então fica 1 mais 1. Não é? Vai dar o 2. Então seria o A2. E aqui no lugar do N vai ser 1. Então fica 3 mais A1. Quem é o A1? Aí eu preciso do A1. A questão deu. Fica 3 mais 5, 8. Certo? Aí eu vou continuar com o N aumentando. O N igual a 2, fica 2 mais 1, que vai dar 3, e aqui é o A2. O A2 eu acabei de achar, 8. 3 mais 8, 11. Certo? Para achar o A4, aí eu vou chamar o N de 3, porque 3 mais 1 vai ser 4. E aonde tem o N aqui vai ser 3. Aí o A3 eu acabei de encontrar, é 11, então vai ficar 3 mais 11, 14. E aí nós temos a seguinte sequência, 5, 8, 11, 14. Observe que vai variando de 3 em 3. É uma progressão aritmética de razão 3, né? Como vocês devem saber. E a partir daí eu posso achar os outros. Mas observe que se eu precisar achar o 10º termo, quando eu colocar aqui 9 mais 1 dá 10. E aqui vai ficar 9. Eu vou precisar do 9º termo. E eu tenho que achar esse 9º termo. Aí para achar o 9º termo eu preciso do 8º e tudo mais. Ou seja, eu estou sempre recorrendo a alguém. Então, uma questão como essa, você encontra lá, digamos, no teste do Enem desse ano, uma questão que tem a ver com lei de recorrência, uma fórmula de recorrência. Então, existem duas possibilidades. Se a questão pedir para você encontrar um termo muito próximo, o 5º, o 6º, o 7º termo, até o 10º, a ideia é fazer desse jeito, tá? Sempre recorrente. Agora, digamos que ela pede o 20º, o 100º termo. Se pedir um termo muito adiante, que você saiba que vai ter muito, mas muito trabalho, significa que tem um padrão, tem uma forma mais rápida de fazer. Só que você tem que achar pelo menos os 3 primeiros termos para ver como ele está variando. Por exemplo, aqui, você achando 5, 8 e 11, você descobre que é uma PA de razão 3. Aí você vai usar aquela fórmula da PA, que nós vamos estudar mais adiante, e aí a gente resolve normalmente usando o termo geral de uma PA, e aí chega-se ao 100º termo, 1000º termo. Tá legal? Bom, e a outra? Bom, a outra forma de você deduzir, de você encontrar ou resolver uma sequência, é por dedução, por padrão ou lógica, não é? Ok? É aquela coisa de deduzir, você observa a sequência e descobre que ela tem um padrão, certo? E aí você consegue achar os próximos termos. No caso, ou a lógica que a gente diz, que vocês costumam dizer que lógica é aquela coisa que vocês imaginam assim, isso não é muito lógica, não. Lógica é tudo que tem explicação, certo? Para você imaginar algo e dar certo assim, de repente tem uma questão, você olha assim, marca a letra A e acertou, isso chama cálculo hipotético universal da teoria estimativa, ou seja, é o chute, certo? Porque lógica tem que ter uma explicação. Agora, se você conseguir explicar matematicamente, fazendo cálculos ou com ideias, com argumentos, aí isso é lógica, tá certo? Ok? Bom, vamos lá, eu coloquei aqui 4 sequências para a gente deduzir, para a gente tentar encontrar os 2 próximos termos. Veja, essa sequência aqui é 0, 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, são os números pares, né? Então vão variando de 2 em 2, inclusive é uma PA. Então aqui vai ser 12 e 14, certo? Simples, trivial, banal e vulgar. A outra, você tem 7, 11, 15 e 19, não é? Aí qual é o padrão disso? Veja que os números estão aumentando, não é? É uma sequência crescente. Então, para achar os outros termos, eu tenho que ver como é que é essa variação, se essa variação é constante. Veja que de 7 para 11 aumentou 4 números. De 11 para 15 também aumentou 4.
De 15 para 19 aumentou 4. Então ela vai variar de 4 em 4, é outra PA. Certo? Aí observa, olha o que acontece. Vai ficar 19 mais 4 vai ser 23, mais 4, 27, e a gente vai achar os dois próximos termos. Tá? Beleza? Essa outra sequência, bom, aí observa essa sequência, já tem um problemazinho aqui. Você tem 1, já repetiu o mesmo número, depois 2, depois 3, 5, 8. Aí se a gente for olhar, aqui não variou nada. Aqui aumentou 1, aqui aumentou 2, aqui aumentou 3, aqui aumentou 2, aqui aumentou 3, certo? Quais seriam os dois próximos termos? E aí? Beleza? Bom, aí nesse caso, essa sequência é uma sequência bastante conhecida. É chamada de sequência de Fibonacci. Certo? Se você assistiu o Código da Vinci, isso é citado lá, logo no início do filme, quando aquele cara está morto lá. Bom, mas veja só, o Fibonacci foi um matemático italiano que ele descobriu que alguns fenômenos na natureza seguem essa sequência. Por exemplo, alguns cachos de uva, se você contar de baixo para cima, as uvas são colocadas assim, tem uma, depois 2, 3, 5, aqueles cachos mais perfeitos, que começa com uma e depois eles vão crescendo. A posição do nascimento do girassol é nesse formato. A produção de coelhos, por exemplo, mês a mês, é praticamente assim. Algumas árvores, elas colocam os galhos nesse formato. Tem um galho, depois abre um, depois 2, 3 e assim por diante. Tá? Se você perceber um lado da árvore. Beleza? Ok? São alguns fenômenos que acontecem seguindo essa sequência de Fibonacci. E aí ela tem uma característica, que é o seguinte, ó. A partir do terceiro número, ele é sempre a soma dos anteriores. Veja, aqui é 2, que é 1 mais 1. Então, para a gente encontrar o próximo, basta somar dois termos seguintes, ó. 1 mais 2, 3. Aí 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. Então, 5 mais 8 dá 13, né? Que é o próximo. E 8 mais 13 dá o quê? 21. Seria o próximo. Tá legal? E assim você pode encontrar todos, ela não é infinita. Tá legal? E tem essa outra sequência aqui, ó. Essa sequência é bastante conhecida. Eu tive uma raiva infeliz quando eu vi essa sequência pela primeira vez. Porque eu estava vendo num site lá com as brincadeiras de matemática, eu saí respondendo algumas questões, algumas sequências. Aí de repente eu vi essa daqui, e aí como professor de matemática, todo metido a gostosão, fui resolvê-la. Aí fiz cálculo, enchi uma folha de papel e fui olhar a resposta. Aí tinha lá a resposta, o valor. Pô, e não era o que eu tinha feito. Aí eu voltei, fiz mais uma vez, 2, 3, nunca dava aquele valor. Aí eu me arrependi de fazer, aí fui olhar qual a resposta que tinha explicação. Aí eu fiquei puto da vida e não fiz mais. Certo? Porque ó, o próximo número aqui é 200. Certo? Por quê? Porque todos esses números são formados pela letra D. A inicial é D, ó. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200. Ou seja, é uma sequência, mas o motivo, o padrão não é numérico. É a letra inicial. Tá legal? Certo? E eu fiz cálculo que só a frogofona, gastei uma resma de papel e não consegui encontrar nada. A partir desse momento nunca mais peguei isso. Certo? Mas não esqueci a bendita. Ó, tá aqui, eu só coloquei uma explicação, né? A sequência de Fibonacci e aqui 200. 201, todos os 200 agora teriam letra D. Tá? Beleza? Ok? Bom, e vamos para as questões, né? Que é o que interessa pra gente. Ok? Vamos lá? Guerreou? Ó, primeira. Ronaldo, isso aqui foi do Enem, tá? Não lembro a data, mas é uma questão do Enem. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrado no esquema a seguir. Certo? Aí tem ele colocou várias caixas e foi colocando uma sobre as outras até chegar nessa última aqui. Certo? E saiu colocando esses números. Tá legal? Observe que tem um certo padrão, ó. Começando de cima para baixo, tem 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ele percebeu que a soma dos números de cada linha tinha uma propriedade, que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior a já construídas, que seriam essas. A partir dessa propriedade, qual será a soma está aqui 9A, mas na verdade na nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo. Olha só, isso aqui, se você se atentar um pouquinho, você já viu em álgebra com o tio Júnior aritmética, que é o triângulo de Pascal, né? Certo? Aí tem uma propriedade para você somar isso aqui. Aí observe, ó, a primeira linha a soma é 1. A segunda linha vai ser 1 mais 2 mais 1. Então dá 4. A terceira linha dá 3, 6, 9. 9. Né? A outra dá 16. E assim por diante. Aí você tem que ver que padrão é
do triângulo de Pascal, que não é algo muito cobrado como binômio de Newton, mas pode ser assim, ó, usando a lógica, ou a sequência, na verdade. Então você vai deduzir o quê? Ó, observe que aqui é 1, aqui é 4, aqui é 9 e aqui é 16. São números quadrados perfeitos, ou seja, que tem raiz quadrada exata. Ou seja, você pode elevar ao quadrado um determinado valor e encontrar esse número. Aí observe, ó, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Então vai ser sempre o número que representa a linha elevado ao quadrado. Então, como eu quero a nona linha, vai ser 9 ao quadrado, que é 81, certo? Ou seja, se você percebe isso, esse tipo de questão pode ser resolvido sem cálculo, tá? Ó, foi isso que eu coloquei, ó. Observa aqui, as somas dá 1, 4, 9 e 16. Então, olhando essa sequência de 1, 4, 9 e 16, eles podem ser escritos como uma potência, não é? Ou seja, e cada linha, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, 4 ao quadrado. Então a linha 9 vai ser 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, letra D de demente. Ok? Olha só. Existem diversos exemplos de multiplicações que seguem padrões bem interessantes. Aí eu coloquei isso aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 11 vezes 11, 121. 111 vezes 111, dá 12.321. Certo? Com base nesses exemplos, qual a soma dos algarismos do produto obtido quando se multiplica esse número grande aqui? Eu não sei, é bem próximo da minha conta bancária, certo? Só que a minha está negativa, e multiplicando pelo mesmo valor, tá? Eu só contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9, 1, tá? Então, eu tenho que descobrir aqui qual é o bendito do padrão, ok? Aí observe que a gente tem 1, depois 1, 2, 1, depois 1, 2, 3, 2, 1, certo? 1, 2, 3, 4, aí 3, 2, 1. Ou seja, é aquela mesma sequência. Esse produto se torna aquela sequência da questão anterior, não é? Ó, olha só. 1, 2, 3, 2, 1. Aí depois 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, fica fácil somar. Veja, se eu somar aqui 1 mais 2 mais 1 dá 4, ou seja, é 2 ao quadrado. Aí, aqui tem 2, porque é a linha 2, né? Certo? Aqui é a linha 3. Aí a linha 3 tem 3 algarismos. A linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. A linha 6 tem 6 algarismos, ó. E o número do meio sempre representa a linha. Então, se eu vou multiplicar isso aqui por 9, 1 vezes 9, 1, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então basta somar tudo isso e você vai ter o resultado. Ou descobrir que é aquele mesmo padrão, vai ser 9 ao quadrado, certo? Ó, veja, a segunda linha vai ser 1, 2, 1. A segunda linha eu coloquei de azul aqui para lembrar, ou de preto para lembrar que é o 2. Terceira linha é 1, 2, 3, 2, 1. Aqui, ó, a soma dá 4, 9, ou seja, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, são 9 números 1. Então, vai de 1 a 9 e depois volta. Então, o número do meio ao quadrado dá sempre a soma. Ou seja, 9 ao quadrado, 81. Não é? Fácil de resolver. Agora, eu imagino que ela foi um pouco mais difícil do que a anterior, porque você vai se prender àquelas multiplicações, né? Mas quando você olha os números, o resultado daqueles números, sempre aparece isso. O número 11, quando ele é usado como multiplicador, tem sempre essa alguma particularidade, certo? Ó, terceira questão, a penúltima aí. Determine x e y de modo que a sequência 2x, x mais 1 e y mais 1 seja constante, tá? E aí tem os valores de x e y aqui que a gente pode fazer. Uma das saídas é você substituir e ver se fica constante. Mas o principal é observar o seguinte: o que é uma sequência constante? É aquela que todos os elementos são iguais. Sei lá, 5, 5, 5, 5, menos 2, menos 2, menos 2, 0, 0, 0, 0, 0. É uma sequência constante. Né? São exemplos de sequência constante. Então, para ela ser constante, todos os números têm que ser iguais. Ou seja, 2x tem que ser igual a x mais 1, 2x tem que ser igual a y mais 1. Então, eu vou igualar esses resultados e achar e resolver uma equação simples, né? Na verdade, duas equações, tá? Ó, então, para ser uma sequência constante, os termos têm que ser iguais. Então, eu peguei os dois primeiros, 2x igual a x mais 1. E aí dá para resolver porque é uma equação de primeiro grau. Tá legal? Então, passando para o primeiro membro, 2x menos x dá 1. Então, o x é igual a 1. Então, já encontrei que o x é 1. Então, se eu quiser, eu posso voltar lá na equação. Certo? Na sequência melhor. Substituir aqui 1 vai ser 2.
1 mais 1, 2, então aqui também é 2. Eu posso fazer y mais 1 igual a 2 e achar o valor do y. Ou fazer assim, ó, eu já aproveitei o embalo e igualei dois valores. Como o x é 1, vai ficar 1 mais 1, 2, que é igual a y mais 1, ou seja, o y também é 1. Resumindo, os dois valores são iguais, o x e o y são iguais, certo? E iguais a 1, letra B de Boston. Tá legal? E a última questão, a quarta questão, que dá um certo trabalho a mais, tá? Essa aqui não dá para você deduzir de cara o que é que vai acontecer, mas tem como você fazer uns cálculozinhos, é só mais trabalhosa, tá? Então diz assim, ó, considere a sequência de números definida da seguinte forma. O primeiro termo vale 7, o segundo vale 4. Do terceiro em diante, cada termo será a diferença entre os dois termos anteriores, sendo essa diferença sempre expressa por um sinal positivo. Ou seja, vai chegar um momento que um termo vai ser menor que o outro, você sempre vai subtrair o maior do menor, tá? Ou usar o módulo, que aí significa que dá sempre positivo. O oitavo termo da sequência é, nesse caso a gente vai ter que fazer até o oitavo, não tem como você deduzir qual vai ser o valor do oitavo, ó, certo? Então, por exemplo, se o primeiro é 7 e o segundo é 4, o terceiro é a diferença, então você vai fazer 7 menos 4 dá 3, certo? Aí o quarto termo vai ser o segundo menos o terceiro, então vai ser 4 menos 3, e assim por diante. Veja como é que ficou. Ó, o primeiro termo é 7, o segundo é 4, aí a partir daí a gente vai fazer aquela diferença positiva, né? Então, como é que ficou o terceiro termo? Ó, 7 menos 4, 3. O quarto termo é o 4, que é o terceiro termo, desculpa, o segundo menos o terceiro, 4 menos 3 dá 1. Aí depois agora você vai fazer 3 menos 1, 2. Aí depois, 2 menos 1, pegando sempre o primeiro positivo. Se você fizer 1 menos 2, não tem problema, desde que você use em módulo. Aí 2 menos 1 dá 1, aí você vem para cá. 2 menos 1 de novo, dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Aí você chegou no oitavo. O oitavo é exatamente aquele que a questão pede, né? Certo? Então o oitavo é 0, vai ser a letra A. A sequência vai ficar assim, 7, 4, 3, 1, 2, 1, 0. Tá legal? Ok? Aí eu acrescentei aqui só por observação, só por curiosidade. A partir de agora todos os outros elementos vão ser 1, porque você vai ter um número menos 0. Certo? Ok? O oitavo é 0, aí o outro é 1, aí você vai ter sempre 1. Quando você fizer 1 menos 1 dá 0, quando você fizer 1 menos 0 dá 1. Então vai acontecer exatamente isso. Você vai ter esses termos iguais a 1. Tá legal? Beleza? E aí, ó, valeu, gente. Essa foi a última. Valeu, terceirão. Tchau. Em pé. Quando a gente se encontrar, a gente se vê.